Estamos aqui com o doutor, professor Wilson Jacó. Professor Wilson, ele é professor titular de geriatria da Faculdade de Medicina e diretor do Departamento de Cardiogeriatria do Instituto do Coração. Wilson, você recentemente publicou um estudo bastante interessante sobre as pessoas de idade, os idosos, acima de 80 anos durante a pandemia. O que a pandemia causou para essa população? Nós nos interessamos em saber, logo no início da pandemia, ainda em março, o que é que estava acontecendo com esses idosos que não podiam vir às consultas do Hospital das Clínicas e de qualquer outra instituição de saúde. E resolvemos fazer a eles um questionário que avançasse não só no sentido de entender o que é que estava acontecendo com a sua saúde física, mas também com a sua saúde emocional. Sem dúvida nenhuma, havia um impacto, mas nós não conseguíamos entender exatamente o que era este impacto. Elaboramos um questionário e aplicamos aos clientes da geriatria do ICHC, a geriatria do INCOR, a cardiogeriatria, a geriatria do ICESP, da oncologia, e a geriatria de um hospital privado da cidade de São Paulo. E conseguimos, com isso, entender melhor o que mais de 550 idosos sentiam diante da pandemia, principalmente diante da sua limitação no espaço dentro das suas próprias residências. E com isso evidenciamos em 3 ondas, em abril, maio e junho, o que é que estava acontecendo. Esse estudo, que foi recentemente publicado, como você disse, relata a experiência como um todo e mostrou que há um grande impacto do confinamento na qualidade de vida dos idosos, em especial dos idosos portadores de graus de fragilidade. O paciente de muita idade, acima de 80 anos, que já é muito doente, ele já fica em casa confinado normalmente. Então, qual é a diferença entre o paciente ficar confinado na pandemia ou fora da pandemia? Porque na minha cabeça é a mesma coisa, ele já fica em casa, ele não sai, ele fica confinado talvez ao quarto dele, ou no máximo vai até a sala e volta. Assim, estamos falando da população idosa e doente. Perfeito. Né? Com outras que não saem de casa. Então, como que a pandemia pode ter afetado a saúde deles se eles já ficam em casa? Corretíssimo o seu raciocínio, e era a nossa impressão também, que dentre esses pacientes, os que eram mais frágeis sentiriam menos o impacto do confinamento. Mas os dados mostraram exatamente o contrário. Os mais frágeis sentiram o prejuízo da qualidade de vida por conta do confinamento, mais que o dobro da intensidade dos não confinados. E a explicação é razoavelmente evidente no momento em que você percebe que estas pessoas eram alvo de visitas dos seus familiares e de uma troca constante, muitas vezes, de profissionais. Fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais que visitavam a casa deste cliente com muito mais liberdade. E a partir do momento do confinamento, não só ele não pode sair, mas também não pôde receber visitas. Portanto, a sua rede de suporte social foi muito prejudicada e ele ficou, além de confinado, isolado, que são 2 condições diferentes. Então, quer dizer, foi muito pior. Foi muito pior para quem tem já um prejuízo do seu estado de saúde, os frágeis. Diferente da população de idosos que iam no parque, saíam um pouquinho, Isso. Iam para fisioterapia, também ficaram confinados. Também ficaram confinados, mas esses têm maior probabilidade de fazer contatos eletrônicos, coisa que os indivíduos frágeis têm mais limitação, por vezes são incapazes de fazer esse tipo de contato com familiares e outras pessoas. Então, o resultado desse estudo até te surpreendeu, talvez? Surpreendeu, sem dúvida. Porque, teoricamente, como o professor Wilson falou, os pacientes que ficavam já confinados por doença, que não saíam, teoricamente, não teria muita diferença, mas foi a população que mais sofreu com o isolamento. A qualidade de vida dessas pessoas dependia mais das visitas e dos contatos com familiares do que nós poderíamos supor antes do início da pesquisa. Bastante interessante. Você tem alguma consideração final? Eu acho que sim. Eu acho que a ideia é de que nós devemos guardar, obviamente, todos os cuidados para a condição de contaminação pelo vírus da Covid, mas, sem sombra de dúvida, não podemos perpetuar este isolamento social e, por vezes, fazer os contatos que forem necessários, porque idosos, quando confinados e isolados,
tem um grave prejuízo da qualidade de vida e isto vai se tornar um fator de risco adicional para o futuro próximo. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado.